mais um Potência Podcast ao lado do meu amigo Carlos Jorge da Silva, eu, Erickson Henrique, Carlos Jorge, eu amo Maceió. Esse cara ama Maceió de verdade. E eu, Erickson Henrique, @Erickson Henrique no Instagram. Hoje, mais um programa especial. Hoje tem comida pela segunda vez aqui nesse programa. Por quê? Porque hoje nós temos cantoria, música. Nós trouxemos a arte mais uma vez para o Potência Podcast. Eu não entendi a arte com pão com ovo, velho. Não consegui associar isso ainda. Porque é especial. A arte é uma coisa especial. E eu gosto de comida, e comida pra mim é uma coisa especial. Ah, entendi agora. Então, ao nosso lado vai estar aqui ele, né? Que tem um nome misturado, Petróleo com Rio Nilo. Cássio Petronilho, cantor de músicas gospel daqui de Alagoas, e vai cantar hoje pra gente aqui. Palmas para o Cássio. Uou! Beijo do mago. Tamo junto. Cássio, seja muito bem-vindo, viu? Tem bolacha aqui pra você. Sim. Fica à vontade. Esse podcast, assim, é um podcast que ele pode fazer o que ele Vamos quiser. pra trançar uma picanha aí na braça. E aqui... Rapaz, tá bem livre aqui, né? Tá bem... É uma bagunça isso aqui. Né? Pão com ovo eu tô aqui. Então, Cássio... Pão com ovo e ketchup, né? Pois é, cara. Isso aí é tradicional, velho. Obrigado, cara. Ó, me diz uma coisa, e aí? Você fez o Cássio fez uma apresentação agora há pouco no Teatro Deodoro, não foi na Arena lá no Anexo, deu uma galera massa. Bem Isso bom. aí a gente viu, que eu vi no Instagram agora há pouco, mas eu quero primeiro saber, quem é o Cássio Petronilho? Então, alegria estar aqui com vocês, participando desse bate-papo aqui, nessa bancada tão especial, tão livre aqui, tão solta, tão cheia de comida aqui. Mas estou muito feliz aqui de poder contar um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória aqui, falar um pouco sobre arte, sobre música, enfim, sobre Deus, cara, sobre tudo. E teve o show agora, né? Enquanto a gente tá gravando aqui esse episódio, teve o show, foi sábado no Teatro de Arena. A gente fez uma sessão apenas dessa vez. O ano passado a gente fez 2 sessões. A gente tá repetindo, na verdade, esse show. Se chamou Canções e o Partilhar. E foram 2 horas de música. Contou com uma galera muito especial lá. Foi uma noite linda. E tô recebendo um feedback muito bom, né? Até agora a gente recebe aquelas mensagens no Instagram que nos motiva ainda mais pra continuar. Boa. E a gente percebe, cara, que você é um cara talentosíssimo, né? Não tá tentando ser cantor, você é por vocação, né? Esse seu dom. E a gente fica muito feliz, né? Com esse aperfeiçoamento. E ano após ano, eu particularmente acompanho o seu trabalho, né? Porque nos conecta a Deus mesmo, a espiritualidade, a fé. E isso é muito bom para a alma, né? Quando a gente quer descansar, lembrar um pouco que Deus está protegendo a gente, tantas aflições, tantas coisas difíceis. Mas na sua trajetória, assim, de vida, e aí a gente volta, eu acho que o show aqui já é o pontapé, mas como é que foi a tua trajetória, a tua vocação para você dizer, cara, música é meu alvo, música é minha vida, quero compartilhar isso, quero dividir isso, e a gente sabe que numa visão totalmente teológica, né, assim, voltada para Deus, né, qual foi a sua concepção de base, assim, para você chegar nessa tua trajetória hoje? Bom, muita gente acaba pegando gosto pela música através de uma herança musical de família. Então, esse não é meu caso. Não tenho esse histórico assim de músicos na família. Eu tenho ali meu pai que arranha um pouquinho o violão. Eu brinco com ele que ele tem a mesma batida em todas as músicas, para ele toca do mesmo jeito. Eu também, sou assim. Então, claro. Bom, então você tá junto com meu pai aí nessa. É melhor você continuar na sua função mesmo aí, né? Na automação, viu? Então, meu pai essa é a primeira figura que eu tenho aí, mas não foi daí que despertou a vontade em mim em tocar, né? Até ali no backstage já mandando alguma coisa pra pauta da nossa conversa aqui. Eu falei que quando eu comecei na igreja, todo mundo tava aprendendo a tocar um instrumento. Eu falei, cara, todos os meus amigos estão indo, eu vou. Todo mundo tá indo, eu não vou ficar de fora dessa não. Senão eu vou ficar de fora do grupo aí, tá todo mundo indo fazer violão. Então fui no bolo ali, aprender a tocar instrumento, mas sem pretensões alguma, sem aquela coisa de, cara, lá na frente eu vou... Não, todo mundo tá vendo fazer, fui fazendo. E naturalmente as coisas foram evoluindo, né? Aí eu fui pegando gosto realmente pelo instrumento. Posteriormente comecei a tocar no louvor da igreja. Então foram passos que foram acontecendo
e que eu comecei a perceber que eu teria que levar mais a sério aquilo que Deus estava colocando na minha vida, que até então, naquele início ali, parecia uma coisa inofensiva, ou parecia algo simples, né? Mais vou no bolo ali junto com os amigos. E aí não, mais à frente eu comecei a ver a seriedade disso mesmo e o chamado de Deus, né? O chamado de Deus para realmente levar isso à frente, fazer isso profissionalmente também, né? Porque são duas coisas que caminham juntos, mas são coisas distintas, né? É o chamado e a profissão. Então, na música gospel, ela trata com essas duas coisas. A profissão e o chamado, porque seja você gospel ou não, se ele é um artista, se ele é um cantor, isso não anula, né? Se ele é gospel ou não, isso não anula a profissão que ele tem. Então, são duas coisas que caminham junto e você tem que tratar delas de formas distintas, mas ao mesmo tempo entender que as duas coisas se completam. Exatamente. Exato. Eu tenho uma relação muito forte com Deus, assim, sabe? Eu acredito muito em Deus, acima de todas as coisas. Eu não tenho nenhuma religião definida, assim, mas eu gosto de frequentar a igreja católica, a igreja evangélica. E eu sou muito próximo da música gospel. Eu escuto praticamente todos os dias. Hoje de manhã, normalmente o meu dia inicia com música gospel. Eu gosto muito daquele cantor Thales. O Thales. Thales Roberto, acho o nome dele, né? Isso. Eu escuto muitos cantores porque eu coloco uma música no Spotify e aí ele vai mudando. Sim. E eu gosto muito das músicas. E o que você falou realmente tem muito a ver comigo. A música me conecta muito com Deus. Quando meu pai faleceu, que eu passei por um período psicologicamente muito mal, aquela música, mesmo sem entender, do Thales Roberto, ela me trazia um conforto. Sim. Todas as vezes que eu tava na dificuldade, eu ouvia essa música, me fazia chorar bastante, mas automaticamente vinha um conforto, que mesmo sem entender, eu confio em ti, e aí trazia essa visão, sabe? Eu acredito que é o que você busca também, né? A música por si só, seja ela gospel ou não, ela já tem uma mensagem, ela comunica uma mensagem. Algumas comunicam algo não tão bom e outras comunicam algo bom. E a música gospel em si, a música cristã, como queira chamar, ela trata de algo muito mais profundo ainda nesse aspecto, né? Uhum. Ela é para os dias difíceis, ela é para os dias felizes também. Então hoje a gente, dentro do próprio gênero gospel, a gente tem diversas músicas para vários momentos, né? Mas geralmente as pessoas tendem a se conectar com a música gospel quando ela comunica sobre isso, exatamente quando você está passando uma dificuldade. Parece que a gente tem disso a lembrar mais de Deus quando as coisas estão mais difíceis. Então, a música, ela tem esse poder, ela toca as pessoas, ela alcança as pessoas. Eu, como compositor, né, sou compositor também, eu costumo dizer que é quando a música realmente começa a fazer sentido. Porque aí você escreve a música, até então ela é só letra e melodia, e ali você escreveu, pronto. Quando ela chega a alguém, quando ela toca alguém, quando ela de fato alcança alguém, aí sim ela começa a fazer sentido. E aí você começa a dizer, cara, a mensagem, aquilo que Deus está colocando sobre a minha vida, a mensagem que Deus está me dando para escrever, faz sentido na vida de alguém. Isso para o compositor não tem preço. Imagine, o Thales nunca ouviu falar de você, talvez nunca vai ouvir falar de você, não sei, mas a sua canção chegou até você. Então, tô aqui, o Cássio, eu não consigo ir a todas as cidades, eu não consigo ir a todos os países que eu queria ir, mas a minha canção consegue ir até onde eu não vou. Então eu recebo mensagens nas minhas redes sociais de estados no Brasil que eu ainda não fui. De países que eu ainda não fui. Que eu nunca pisei, mas a canção vai. Então a internet tem esse poder também, claro. Através dessa ferramenta a gente se conecta, mas é incrível o poder da música, onde ela pode tocar alguém que eu nem sei agora. Tem alguém ouvindo a minha música que eu nem sei. Que eu nem sei quem é. Assim, você falou uma coisa bem interessante mesmo. Essa questão, às vezes a gente esquece um pouquinho de Deus, né? No nosso dia a dia, principalmente quando a gente tá bem.
Quando a gente tá feliz e tal. Eu tenho o hábito de, mesmo quando todas as vezes que eu consigo uma vitória, como você quando chegou aqui, você falou uma coisa interessante, né? 2 caras de Vergel, não tem sururu aqui e tal, e nós 2 somos de Vergel. E todas as vezes que eu tenho uma vitória, eu também escuto uma música gospel. Também me comunico, me conecto a Deus, porque vem na minha cabeça aquela vontade de comemorar aquelas pequenas vitórias e comemorar, às vezes, Agradecer sozinho. também, né? E ser grato, realmente. E, cara, é um papel importante que você tá exercendo aí. Agora, você falou que compõe música, né? Você compõe música só pra você ou compõe pras outras pessoas também? Não, eu, além de ter o meu trabalho pessoal, né? Tem as canções que eu escrevo pro meu trabalho pessoal, também componho, escrevo canções para outros cantores. Aqui em Alagoas, eu não consigo enumerar todos, são muitos aqui em Alagoas. E fora do estado também. Também, eu acho que em 2012, acho que foi isso aí. Não lembro muito bem. Mas eu lembro de um cara que me conhecia pelo YouTube, ouviu minhas músicas no YouTube, e aí me fez um convite para participar de um DVD em São Paulo. Fui lá, me levou lá, pagou toda a minha estadia lá. Fui para lá, gravei, ele gravou 2 músicas no DVD dele em São Paulo. Então, era pessoas assim do meio conhecido assim na música gospel que tava ali fazendo esse trabalho. Então tem outras pessoas, Pernambuco, enfim, de outros estados que a gente consegue escrever música pra essa galera Como também. funciona, Cássio, essa composição? Porque a gente teve aqui um cantor de rapper. Sim. Também no podcast, o Alex NSC. Muito bacana conhecer o Alex, que ele tem um jeitão bad boy e tal, mas é um cara que só falava de Deus, só falava coisa boa, pô, que muito massa. bacana. E aí o que acontece? Ele falou sobre que ele utiliza a história de vida dele pra poder compor as músicas através de tragédias. E você, como é que funciona pra você a composição? Muito bom essa pergunta, porque o processo criativo da composição, ela é diferente de compositor para compositor. Então, cada compositor tem o seu processo criativo. Tem lá ali, claro, aquela base ali que todos os utilizam, né? Mas, por exemplo, quando eu vou compor uma música pra mim, geralmente é uma canção temática que eu já tô com um tema na cabeça, aí eu fico, cara, eu preciso escrever uma canção sobre tal tema. E já quando eu vou escrever pra alguém, por exemplo, tem compositores que eles têm um portfólio, né? Eles têm uma prateleira ali de músicas. E aí ele tem um cantor, chega ali o Carlos Jorge, cantor Carlos Jorge chegou. Oba! Aí disse, cara, eu quero gravar uma música tua aí, me mostra aí tuas músicas. Aí o Carlos Jorge vai lá e manda um monte de música pra ele. Pra mim, por exemplo, não funciona assim. Claro, uma vez ou outra pode acontecer isso, pode. Mas eu prefiro ouvir, que eu falo, cara, o que é que tá no teu coração esses dias? O que é que o Senhor tem falado com você esses dias? Me fala aí, me dá uma referência. E a pessoa me dá uma referência, ó, quero no estilo tal. E aí eu já uso aquilo como uma referência musical, falando da música, né? E a letra eu pergunto qual é a mensagem que tá no coração daquela pessoa naquela semana. E tem funcionado muito bem, graças a Deus. Eu acho que, assim, é legal porque, claro, que o intérprete, tem compositor que é o compositor e o intérprete ao mesmo tempo, tem aquele cara que é só o intérprete. Mas aí ele interpreta tão bem, a canção faz tão parte dele que ele pode dizer a canção é minha, mesmo ele não sendo o autor da obra. Sim. Mas existem pessoas que só cantam algo que não é uma verdade para elas. Então a gente corre esse risco também. Artista, né? Só o Tem cara... uma música ali, aquela música é um hit, vou gravar, que essa daqui pode ser sucesso, mas ela necessariamente não é uma verdade daquela pessoa. Então, quando eu ouço a pessoa, ela me conta uma história dela, e aí eu componho em cima do que ela me falou, eu acho que, mesmo ela não sendo o compositor da canção, ela vai dizer, essa canção é minha. Essa canção faz sentido pra mim. E tem canções assim que são tão profundas pra alma que ela marca uma geração inteira e até estabelece um marco para as próximas, né? E a gente percebe que esse processo de composição é um processo extremamente importante, técnico, que parece que muitas vezes as pessoas pensam que é sei lá, Só uma rimazinha, fala umas rimas. Toma assim o cara e agora eu tô empoderado aqui. Não, tem toda uma técnica. Claro que é um encaixe perfeito, né? só que tem inspiração, né? Tem um processo inspiracional, de conexão, tipo... Você falando dessa questão de muitas vezes contextualizar a música, né? Ver a essência dela, a profundidade daquele potencial cantor que quer interpretar suas canções, mas você tem essa preocupação dela se tornar verdade, né? Essa transpirar certeza, né? Quando estiver cantando. E aí eu lembrei um pouquinho também do processo criativo, né? De composição do próprio Djavan. Eu assisti
um documentário ele falando e era um questionamento assim que o pessoal fazia para ele, cara, como é que você faz composições? Porque o cara hoje ele é uma referência internacional, um alagoano extraordinário, né? Que sinceramente as músicas são extremamente exigentes no seu trato, né, de compor, e letras que eu particularmente tenho que olhar no dicionário, irmão, para poder saber o que é ali. Açaí, Guardiã, Azul de Besouro, Imã, Branca é a Tez de Amanhã. Não, essa daí é a clássica, né? De- Clássica que todo mundo fica. E desculpa te interromper, Não, Carlos, mas a sem explicação disso daí ele deu numa entrevista. Eu Foi, ouvi. o açaí é guardiã de quem mora lá no interior do Pará. Isso. Açaí, guardiã. Zum de Besouro é um imã pra quem mora no interior, aquele imã do Zum de Besouro. E branca é a tez é a primeira luz de amanhã. Então primeira branca é luz de aquela amanhã. luz, primeira luz de amanhã. Mas como é que eu ia saber disso se ele não falasse, Se ele não irmão? falasse. Eu não ia pesquisar, não tenho tempo para pesquisar essas coisas inteligentes assim. E aí, só que ele também estabeleceu, teve uma pergunta assim, o Djavan, como é a sua construção, né, de composição? Ele disse, cara, primeiro eu faço a base musical, pego ali né, as notas, estabeleço ali o critério de pegar a melodia primeiro, que esse é meu processo criativo. Primeiro eu tenho que ver a melodia, em cima da melodia eu construo a composição, escrevo a canção, né? Uhum. E é um processo altamente, assim, um paradigma, porque a maioria dos compositores que eu percebo, o cara faz o inverso, ele cria a letra, né? Tá ali, faz ali na boca, Pra mim, eu já costumo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu já tô pensando na melodia e na letra junto. Eu não consigo, por exemplo, ter uma melodia e colocar uma letra. Não necessariamente, por exemplo, você, antes de começar aqui, você tava cantando aqui o Eterno, né? Que é uma canção minha. O Eterno já foi uma exceção. Eu escrevi essa música junto com o meu guitarrista, o Bruno, e ele tinha uma melodia. Ele falou, cara, tô com uma melodia massa aqui, eu queria que tu colocasse uma letra. Eu falei, mano, esse não é meu processo criativo, eu acho que não vai rolar, não. Mas eu falei, não, mano, deixa Deus fluir aí, se for de Deus vai acontecer, vai dar certo. No fim das contas, deu certo. Hoje, eu acho que é a música que... E legal assim também que eu, tipo, deixa pra lá, não, vamos pra outra. Não, eu falei, não, deixa fluir, vamos ver no que dá. Então, eu abracei também esse desafio. E hoje, assim, da minha canção do repertório das igrejas, é a minha canção mais conhecida. Mais conhecida. E assim, a gente vê que o compositor, ele também, quando ele é intérprete também da própria canção, ele se torna realmente uma referência completa, né? Porque as pessoas dizem, cara... E tem gente que, certeza já aconteceu isso com você. Rapaz, certeza que essa música é sua, porque não bota fé mesmo, que a canção é tão bela, né? No sentido, né, harmônico, no sentido de composição da letra e tal, mas o cara também subestima. Rapaz, não acredito. O cara de Alagoas, de Maceió, o cara lá de Pernambuco que veio lá, não sei de onde, construiu uma letra. E é muito natural, porque as pessoas têm é uma injustiça isso, né? Para não entender realmente a vocação e o talento. E muitas vezes a gente tem que provar que é talentoso, provar que é bom no que faz, provar que realmente é um compromisso nosso. E isso aconteceu comigo quando eu compus a minha letra, O Meu Lugar, né? Eu nasci em um lugar que é banhado por águas, bem do lado. E eu cantava a música, os caras, não, acredito, tá bom, né? Já é empreendedor social. Já é pai, já é não sei o que, já trabalha, já canta e compõe, não acredito nisso. Assim, como a gente não pudesse ter esse multiverso, né, de talentos, de vocação, e se arriscar também, porque muitas vezes dá um quadradinho ali para nós e ele quer deixar a gente naquele limite. Não, bicho, você pode fazer muita coisa. Inclusive, eu conheci você cantando essa música. Eu lembro que eu tava num prêmio que eu tava participando, tava concorrendo. E aí você, o Manda Ver, Sim, foi indicado ao prêmio. sim. Né? Ganharam, foi uma honra, enfim, alguma coisa. Foi E isso aí você mesmo. cantou essa música. É. Aí marcou bastante. E é muito bom porque a música também ela tem a máxima da expressão da sua verdade, né? Então, assim, eu me empoderei daquilo e toda vez que as pessoas querem perceber a transformação do meu lugar, eu canto com convicção porque é o vislumbre do futuro, né? Do anúncio do que é aquele lugar que antes era lembrado pela pobreza, miséria e toda desgraça. Agora não, filho, vai ser o lugar mais inovador e empreendedor de Alagoas, que tem um povo hospitaleiro e trabalhador, desse povo também empreendedor e faz essa expressão. Na sua concepção, irmão, olhando para sua obra, para todo o seu legado,
Assim, e pra até a construção, meio que eu pensei que você tem meio que uma pegada pop, uma coisa meio que nesse nicho, um pop rock, uma coisa bem descontraída, meio pra juventude e tal. Mas quais são as tuas influências e referências? Porque todo mundo tem uma influência e referência, ou não tem também, pode ser o cara, né, está ali, vai ali, mas assim, eu acho que na maioria das vezes a gente sempre tem nossas boas referências. Eu, particularmente, eu gosto muito do Marcos Almeida, e Sim. você me lembra muito a pegada Eu dele, abri um né? show dele aqui em Maceió já. Então, assim, o Marcos Almeida é outro grande artista, outro grande cantor gospel que particularmente mexe comigo muito pela o grande letra, que é um cara de expressão de letra, de poesia, um cara, um poeta, assim, e também de grande intérprete, né? Que ele consegue ter essa condição. Sim. Quais são as tuas referências? Porque quando a gente fala de referência, a gente passa pelo momento, né? Eu costumo frisar bem isso. Porque, por exemplo, se você pega quando eu iniciei na igreja, quando eu tava tocando lá, então o louvor da igreja, as músicas que o louvor da igreja tocava eram as referências pra mim. Então naquela época a gente tocava muito Koinonia, a gente tocava muito Diante do Trono, naquela época também. Então era ali o que as igrejas tocavam eram as minhas referências. Hoje, com o mundo digital, fica mais fácil da gente pesquisar novas coisas também. Então, eu tenho ali referências desde os conhecidos, muito conhecidos, como Marcos Almeida também, enfim, como Fernandinho, esses cantores assim que são mais conhecidos, e também tem as minhas referências poucos conhecidas, assim, desse mainstream aí do gospel também, né? Então, tem Projeto Sola, que são bandas mais, assim, alternativas. Eu gosto muito desse som alternativo. E nessa somatória ali dos hits do gospel aos poucos conhecidos, eu acho que é nessa somatória que eu vou construindo o meu estilo musical. Eu não gosto, por exemplo, de ouvir. Vou ouvir a mesma coisa aqui, não, cara. Eu vou ouvir um rap, mano. Vou ouvir um rap. Vou ouvir alguma coisa diferente. Hoje, até na própria música gospel, né? Quando a gente falava de música gospel, antigamente a gente falava de uma coisa só, uma vibe só, um estilo só. E hoje a gente tem uma diversidade gigantesca dentro da própria música gospel. É lindo isso, né? É lindo. muito bonito. Se você pensa, poxa, o Brasil é rico em cultura. Por que a gente não pode trazer isso no meio cristão também? Tem até uma galera que eu sigo, que eu faço questão de citar eles aqui, que é a galera do Coletivo Candeeiro. O nome já traz essa coisa nordestina, né? Coletivo Candeeiro. Que é uma cena musical de vários artistas nordestinos. Não sei se de todos os estados, mas enfim. Uma cena musical nordestina que tem crescido muito no Brasil hoje, e eles trazem música cristã com características nordestinas. Isso é muito legal, cara. Muito legal, porque parece que houve um tempo também que a gente, tipo assim... Não é que seja obrigado, mas tipo... não canta com sotaque, porque o sotaque não é legal. Preconceito. Então, acaba levando isso pro preconceito também. Não combina e tal. Então, tá tendo esse resgate, assim, eu acho maravilhoso, maravilhoso. De poder falar. E eu tenho muito orgulho também, tenho me reconciliado muito com isso, porque eu acho que por conta dessa cultura, eu acho que eu fui entrando por um caminho assim que eu falei, cara, eu acho que eu tenho que mudar isso aqui, mano, acho que eu tenho que falar assim, acho que a roupa tem que ser assim, porque senão senão eu não faço parte da cena, senão eu não vou ter espaço. Eu acho legal até falar isso aqui, porque talvez eu até dê um corte bom. A gente falar também sobre essa coisa de, pô, pra ser bom mesmo, pra gente dizer que é bom, é alagoano, ele é bom, é pernambucano, é bom, mas ele tem que ir pra São Paulo logo, estourar lá, estoura em São Paulo, faz sucesso lá e depois volta, e depois todo mundo vai estar batendo no peito, dizendo, ele é alagoano, é da minha terra, meu Deus, olha que maravilha, como ele é talentoso. E às vezes a gente já tem a oportunidade aqui, perto de nós, no nosso dia a dia, fazendo parte ali, sei lá, da nossa igreja, vou trazer pro gospel, da nossa igreja, o cara já faz parte ali, já tá perto de nós, já faz uma música boa, já tem uma arte boa, mas a gente parece que ainda fica nessa. Espera ir pra São Paulo, vai lá, estoura lá, depois volta pra aqui, fica mais caro pra trazer o cara pra cá. Então a gente fica nessa, eu acho que nós,
alagoanos, ou seja, do estado que você for, começar a olhar também para a cultura local e, e já apoiar e já dizer, cara, faz sentido para mim, é bom, eu curto. E não tem essa de vou esperar ter esse carimbo de São Paulo para poder validar aquilo que já é bom, que já faz sentido, que já me abençoa. Valorizar, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar. Tá faltando muito esse olhar ainda. É muito interessante, realmente. Cara, fantástico, viu? Deus é maravilhoso, cara. Deus é maravilhoso, indiscutível, né? Eu tenho uma teoria sobre Deus que eu queria até abrir aqui. É uma coisa muito minha mesmo. Muito, Ó, é um muito momento metafísico Muito aqui. teológico aqui. Não, exatamente. O que acontece? Como eu não Quem tenho. criou Deus? Eu não tenho uma religião definida, mas Sim. assim, claro, a Bíblia é o livro do mundo, estão lá todas as definições. Só que na minha mente, sempre quando eu faço todo dia me acordo, a primeira pessoa que eu falo é Deus. Primeira pessoa que eu falo, eu vou lá na varanda do meu apartamento, eu começo assim: bom dia, meu Deus. Eu dou bom dia pra Deus. Primeira pessoa que eu falo. Primeira pessoa, quer dizer, primeira. Sim, da pessoa também. E aí o que acontece? Eu tenho uma relação com Deus muito interessante, assim, né? Eu vejo Deus muito bem-humorado, por exemplo. Uhum. Eu digo, cara, Deus deve ser muito bem-humorado, porque as oportunidades que ele dá pra gente de errar, ele deve ser um cara, deve ser muito bem-humorado, sabe? Deus é muito bem-humorado. E eu botei uma relação na minha cabeça que a fé. Aí eu trago pro meu meio, eu sou da área da automação industrial, né? Então eu vejo Deus, na minha visão, como um desenvolvedor, que ele desenvolveu as pessoas lá no começo, e ele desenvolveu um código, e esse código ele colocou dentro do nosso cérebro, né? Que a religião chama de Espírito, é o Espírito Santo que está presente com a gente. E aí eu vejo que a gente tem esse código e a gente pode desbloquear esse código através da fé. E aí, ou seja, quando a gente consegue acessar esse código que tá lá, através da fé, a gente desbloqueia, a gente consegue ter experiências divinas. E aí, na minha cabeça, Deus deu a mesma oportunidade para todo mundo, que foi o mesmo código. Ele botou o meu código na tua cabeça, botou na minha, botou na tua. E a gente vai ter acesso a esse código se a gente se aprofundar através da fé e encontrar Deus. Essa é a minha visão sobre Deus. Eu vejo Deus um cara tecnológico muito bem-humorado. Muito bom. E aí o que acontece? Eu já tive algumas experiências. Você falou do o Fernandinho, quem canta aquela música Eu Quero Conhecer Jesus. Não, acho que. Vilas Boas. Alessandro Vilas Boas. Isso, pronto. Sim. Eu não conheço os nomes do cantor, Sim. mas eu escuto muito, porque eu Sim. boto no Spotify e vai virando, né? E aí uma vez eu tava ouvindo essa música Eu Quero Conhecer Jesus no carro com o pessoal do trabalho, cara. Foi interessante porque eu tava ouvindo a música, e aí como eu gosto de ouvir, principalmente de manhã, e aí nesse momento Eu Quero Conhecer Jesus, então, quando eu olhei, tinha uma pessoa chorando ao meu lado, aqui no banco de trás. Tinha um colaborador que tava chorando. E aí ele se conectou com a música daquele jeito que ele começou a chorar, tá? E eu comecei a chorar, porque eu sou chorão, tu sabe? Eu sou o cara que mais chora nesse podcast aqui. E aí eu comecei a chorar também, foi incrível, foi uma experiência muito bacana. Então acredito que você deve ter diversas experiências. Qual a experiência que você tem, assim, inusitada, ou que chamou tua atenção, junto da música e de Deus? Cara, são muitas experiências. A própria igreja em si, o próprio culto em si, quando tá o momento do louvor ali, eu toco, né? Então, geralmente eu tô servindo na música na igreja, além de ter levar isso como um chamado, como uma profissão também, pra fora da igreja, eu também toco na igreja, né? Então, sou da igreja até hoje, tenho lá a minha igreja local que eu frequento, que eu toco no louvor da igreja, que eu tô lá junto com os irmãos de louvor e a gente faz o louvor. Então, mas tem aquele culto também que eu não tô na escala, então eu tô lá embaixo. Então, fica mais fácil assim de não ter aquela coisa de preste atenção pra não errar a música. Então, ali eu tô mais embaixo, me conectando com o Senhor ali, tendo as minhas próprias experiências com Deus. Mas eu também tenho experiências fora da música, assim, também. Eu acredito que Deus é tão maravilhoso que ele fala conosco com coisas que a gente nem imagina que ele tá. Não, Deus não tá nisso aí. Não é possível, cara. Deus não tá presente nisso aí. Tá. Deus tá presente ali. Deus tá em todos os lugares. A gente acha que não tá e ele tá. Presente em todos os lugares. Então, às vezes você não tem uma música, você não tem nada te emocionando. Claro que isso é maravilhoso, a música nos conecta ali, mas tem até uma música que diz assim: quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, eu ainda quero ir além. E o cara que escreveu essa música, ele conta uma história de que ele foi para uma aldeia e lá era uma aldeia africana, né? E tinha uma senhora que era missionária
E ela toda brancona assim, aqueles meninos, aquele monte de criança africana assim ao redor dela. E eles pulavam e dançavam. Só que ele falava, mas cadê a música? Cadê a música, cara? Cadê a canção? Cadê o som aqui? Como é que essas pessoas se conectam desse jeito assim? Se não tem música nenhuma, às vezes no Brasil a gente tem. Então, tá na igreja aí, precisa o cara ficar com aquele teclado de fundo pra gente sentir aquela emoção. Eu falei, cadê a música? Eu falei, não, você não tá entendendo. É exatamente aí onde Deus tá. Em lugares que a gente acha que ele não tá, ele tá. Então eu já tive diversas experiências na igreja, lá no meu momento junto com a comunidade local. Fora da igreja também, andando na rua, como eu sou compositor, às vezes Deus me dá uma canção no meio da rua e eu tô ali no meio da rua, Senhor, você tá me dando a canção aqui, como é que eu vou gravar? Eu vou ali no celular, abaixo ali, começo a gravar ali pra não esquecer. Então, são inúmeras experiências, né? Tem um certo tempo aí, desde criança que eu vou à igreja, então a gente vem vivenciando experiências com o Senhor durante a jornada, né? Mas eu acho interessante também a gente, só rapidinho, só pra cortar aí, a gente pensar que as experiências, elas fazem parte da jornada, né? Mas a gente precisa dar nomes a essas experiências também, porque às vezes a gente quer que algo grandioso aconteça, e o Carlos Jorge falou, por exemplo, sobre gratidão. E às vezes a gente não percebe que nas mínimas coisas a gente tá tendo uma experiência com Deus ali. A gente tá tendo uma experiência com o Senhor ali na pequena coisa. Então, às vezes, a gente cria essa de eu vou esperar algo grandioso para ter um grande milagre, para eu poder dizer ao mundo, cara, Deus fez algo. Eu falei, não, cara, Deus já... Simplesmente ele já lhe deu a vida. Isso por si só já é algo incrível. Né? O ar que você respira já é algo incrível. Então, é o que eu falo todo dia. Eu falo, bom dia, meu Deus. Muito obrigado por eu estar aqui respirando hoje. É o que eu falo. E todos os dias eu agradeço por ter... Eu falo, na verdade, muito obrigado por eu estar aqui, em pé e respirando por mais um dia. É só o que eu agradeço. Eu nunca nem peço nada, só falo isso. E aí eu falo com Deus o que tem na minha cabeça. Ele é a melhor meditação que eu acho. Sim. Eu acho que a oração é a melhor meditação. Para quem gosta de meditar, para quem precisa de um tempo para conversar, ajustar, né? A gente fala muito com os empreendedores aqui no podcast. Então, às vezes você tá passando por dificuldade aí, tá? Ou tá passando por uma... É como você falou, né? A gente lembra de Deus na dificuldade, mas você passa por uma dificuldade, às vezes você precisa ajustar a mente. E aí você, cara, se conecta numa oração que é a melhor meditação que existe, assim. Você acredita que a música pode transformar, né, então, as pessoas, né, também? Com certeza. Transformar os jovens, né, Quantos e quantos testemunhos a gente ouve nas igrejas de pessoas que, cara... Eu ouvi uma música e aquela música marcou minha vida. Parece que foi uma virada de chave ali pra mim. Parece que a minha vida antes dessa canção... Não é que a canção em si, mas é justamente aquilo... A mensagem que ela carrega é tão poderosa e através da ferramenta da música é tão poderosa que pode mudar a vida de alguém. Quantas pessoas lembram por exemplo, falando da igreja, da sua conversão ali ao cristianismo, marcando a partir de uma música que ela ouviu. Então, ou então, como você falou, dias difíceis. O cara parece que tá tudo dando errado, mas uma canção contribui para que aquela pessoa lembre de que ela tá vivo. Ajusta, que ela né? pode... Ajusta, realmente, tá ruim, tá difícil. Não posso negar isso, não vou mentir. Tá, realmente, mas essa canção parece que me deu um ânimo pra dizer, cara, levanta. Sabe uma música que me dá um ânimo? Aquela música Arde Outra Vez, do Thales. Do Thales. Me dá um ânimo porque no meio ela dá uma... De braços abertos quero te receber. Carlos Jorge. Eu estava exatamente isso. Você pra mim é tudo. Que eu sabia. Agora chegou na hora da gente se conectar agora com Deus. Com música, né, cara? A primeira aí, meu amigo. Vamos tocar Toca pra nós aqui. Aí, pelo amor de Deus. Eu já estava super ansioso. Quando ele falou que só tem uma batida na música. Eu sou esse cara que só tem uma batida na música. Olha. Caramba, o cara toca fantástico. Tá lindo. Pode me dar aqui o microfone aqui, Lucas, que eu... Vai botar ali no plingo do negócio ali. Tá ok. Começa com mais lentinho aqui, né? Só se chama Você Chegou. Peraí, só toca um trechinho aí pra gente. Só pra posicionar primeiro. Vai aquecendo aí que a gente vai... Vai botar o microfone. Vamos lá. Pode me dar aqui. E se eu cantar pra você? E se eu disser para o mundo ouvir
do meu jeito, que não vivo sem você. E se eu andar por aí contando histórias que eu aprendi com teu jeito tão simples de ser. Minha vida não é mais a mesma, tua luz me alcançou. Minha casa não é mais a mesma, você chegou e fez morada em mim. Trouxe luz para os meus dias, trouxe amor, paz e alegria e deu sentido pra minha existência. Jesus, 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 você chegou. Uhul! Meu amigo. Meu amigo, aí Cara. você vê profundidade. Pessoal, estamos aqui com o nosso querido Cássio Petrolino, é isso? Petronilo. Petronilo, meu Deus. Petróleo com Rio Nilo. E estamos aqui com esse cara extraordinário, compositor, cantor, um grande intérprete, um grande artista, né? Que é um patrimônio do Nordeste pro Brasil, apesar de nascer em Pernambuco, mas tá aqui em Alagoas faz anos e anos É aí. difícil até falar pra mim disso, porque eu me divido aí, né? Eu vim pra cá, eu tinha 5 anos, então eu tenho muito pouca lembrança de Pernambuco, assim, amo essa terra, tenho o maior respeito do mundo, mas todas as vezes que eu vou falar que eu sou de Pernambuco, dá aquela coisa assim, É mais alagoana. muito mais Alagoas. Veio com 5 Amo anos de vocês, idade. pernambucano, amo essa terra maravilhosa, tenho o maior respeito, nasci lá, falo com muito orgulho, Mas, mas assim, Qual lugar de Pernambuco você nasceu? Canhotinho, Pernambuco. Ah, igual o Marcelo, meu sócio. Meu sócio também é E saiu também cedo de lá e ele se considera mais alagoano também. E quando a gente olha pra história, amigo, todos nós somos pernambucanos na origem e depois nos tornamos alagoanos. Né? Porque na essência a história faz isso com a gente. Mas estamos aqui com esse cara extraordinário, um baita intérprete, né? Hoje é um programa que a gente quer expressar paz, amor, espiritualidade, fé. Incrível. E esse cara é uma referência, né, de artista. Me arrepiou pra caramba. Que você, cara, eu vou criar uma playlist só com Cássio Petrolino. Não, tem que criar e essa é obrigatória. Por favor. Cara, é o seguinte, você tava falando pra mim, antes de a gente começar aqui, que você faz uma produção independente, né? Isso. E aí, quais são as dificuldades de fazer uma produção independente no mundo gospel, no cenário alagoano? E peça patrocínio que a gente sabe dos seus desafios Opa! também de ser um artista local aí. Cara, são muitos desafios. Primeiro, o primeiro desafio é a música gospel, ela por si só já é um nicho pequeno, né? Uhum. Comparado ao que a gente chama de Secular. música secular. Então, ela já é um nicho dentro de outros nichos. Você pega aí o MC que saiu agora, tipo, sei lá, ele surgiu agora, semana passada. Às vezes ele tem números maiores do que o cara que já tá há vários anos aí na música gospel. Isso é uma realidade. Então, por si só, isso já é um desafio. Aí você traz pro cenário alagoano, que, por exemplo, a gente tem uma grande referência, que inclusive foi indicada ao Grammy, que foi a Sara Farias. Sara Farias. A Sara Farias, o produtor dela é o mesmo produtor que eu, né? Nós temos o mesmo produtor, que é o Tiago Araújo, que é daqui de Alagoas. O legal é isso, que hoje ela é uma artista nacional muito grande, mas ela continua produzindo com a galera local aqui. Ela Que continua. massa. E, inclusive, ela leva a banda daqui pra tocar o Brasil inteiro. Ela paga a banda daqui. Ela poderia já de São Paulo já levar lá. Cara, muito legal isso. E aí, cara, você tem esse desafio. O cenário local, a gente costuma sempre falar, né? Que eu sou um artista de música independente. O que isso significa?
O artista de música independente é aquele que não tem o suporte de uma grande gravadora. Acho que foi cair. Eu fui ajustar a cadeira aqui, a cadeira deu uma... O take tava aqui pra mim, eu acho que ninguém viu, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Pega uma face aí pra Sim, pô, deixa o cara continuar. Tava interessante. Eu fui ajustar a cadeira aqui, ó. Aí quando eu fiz assim, quando eu fui ajustar a cadeira, de vez. Corta aí pra mandar pro Faustão isso aí, velho. Então, cara, quando você tem um artista de música independente, ele não tem o suporte de uma grande gravadora. Isso implica que, pra gravar todo os desafios financeiros, é ele que tem que se virar. E não é barato gravar música com qualidade, não é barato. Gravar na esquina, beleza. Tá ali o fulaninho que faz, aquele sempre... O MC Todinho. Eu tenho um primo, sempre tem esse. Mas gravar com qualidade é muito caro. Aí você tem, gravei, massa, consegui lá, fiz um sufoco da pega, fiz uma vaquinha online, fiz não sei o quê. Aí consegui. Tá, gravou. E agora? Vai lançar como? Tem que fazer um clipe, pronto. Já vem outra grana. Já é outro curso. Aí, gravou o clipe, conseguiu, agora tem que impulsionar, porque você tem que fazer com que esse trabalho chegue a mais pessoas. Então, até para poder ele se pagar, né? Isso, tudo isso nessa somatória é grana. É muito grande. Eu até coloquei na pauta aí antes de começar, que eu sempre me dividi a minha vida inteira de ser um cantor e... Tá voando ali. A câmera tava na gente esse tempo, o cara falando e a câmera na gente aqui. Descontar aí desse cara aí. Eu sempre fui um cantor e mais. Eu sou um cantor mais um estoquista pelo dia. Eu sou um cantor mais um vendedor. Um cantor mais um promotor de vendas. Essa é a realidade de muitos. Muitos queriam estar vivendo disso, queriam estar fazendo isso, mas não conseguem porque não encontra apoio ou sei lá, encontra para uma vez, assim, um evento, assim, então você consegue mais, terminou uma música, já tem outra, cara. E tem um caso aí que muitas vezes, né, e certeza que eu torço muito, e já é um grande marco na sua vida, mas assim, que a pessoa só reconhece depois que chega, né? Então, assim, isso é tão penoso, né? Muitas vezes pro próprio artista, pro próprio talento ali, que a gente percebe isso dentro da nossa própria realidade de Alagoas. Valorizar o que é nosso, a gente valoriza pouco, só enxerga o talento quando cresce, aí alguém de fora tem que valorizar e tal, e depois que a gente reconhece aquele cara, que eu acho que é um grande dilema, porque a gente tem o Aldo Vinícius lá do Vegel, por exemplo, o Aldinho, ele canta música romântica, tal, não sei o quê. E era um dilema pro menino, né? Ele novo, rapaz. Esse é meu sonho, um dia é cantar pro Vegel, assim, cantar que as pessoas escutem minha canção, interpretem. Cara, quando teve a Flea Vegel, lá a gente montou uma estrutura que ele foi cantar lá, parecia que tava cantando um coro, uma música só, pelo reconhecimento do artista, dentro da realidade dele, que eu acho que isso é uma raridade, né? E isso acontece muito, esse dilema também. E como você fala, o Aldo, por exemplo, né, que é um contexto que você falou, tinha que se desdobrar do artista pro padeiro ali que trabalhava na panificação ali no Super Giro, o cara trabalhando de madrugada, saía de lá, tomava banho e já ia pro show, emendava a madrugada, que isso é um grande desafio. Mas assim, como é que você lida hoje, né, dentro do Retrato Local, com esses desafios, né, assim, sei lá, pelos grandes desafios, muitas vezes pela falta de reconhecimento e apoio. E a outra coisa é como é que você divide hoje, não sei se tem essa mistura, ou se pode haver essa mistura de referência e tal, como você falou, do secular, né? Porque muitas vezes as pessoas interpretam o secular como algo pecaminoso, como algo, eita, não posso escutar, não, porque senão vai contaminar aqui e tal. Como é que você divide esses dilemas do sagrado com o profano, muitas vezes? Porque, tipo, eu falei de Djavan. Tem igreja que diz, bicho, Djavan é do demônio, né? E tal, mas tem coisa que as pessoas não. O cara é boa referência, o cara toca bem e tal. Faz igual o Paulo diz na Bíblia. Vamos pegar o que é bom do cara e vamos utilizar como referência. Cara, respondendo a primeira pergunta, né, sobre os desafios, que como eu tenho lidado com isso. Hoje, graças a Deus, por exemplo, a gente vem de um show agora, como a gente citou aqui no início. A gente vem de um show que, se você olhar, tinha lá muitos apoiadores. O que foi que eu fiz? Eu falei, cara, meu show é um show pequeno. Eu comecei a dar... Porque assim, eu entendo o seguinte, a gente ora, mas Deus fica olhando pra gente e fala, cara, beleza, mas isso aqui você tem que fazer, você tem que fazer sua parte. Isso é verdade. Então, eu falei, Deus, eu vou fazer um show. O meu show é um show pequeno.
qual é a estrutura? Eu não posso fazer no Deodoro ainda. Vou fazer no Arena. Faço no Arena. Tá, mas com que dinheiro? Não tem um apoio público, alguma coisa assim e tal. Não para esse evento em si, assim. Falei, cara, vou atrás dos empreendedores que eu conheço. Então ali eu conheço o cara da sandubaria da minha esquina. Aí o que eu faço? Aí eu até brinquei com os caras, porque você pega o cartaz do show da gente. Eu acho que é legal falar isso aqui. Você pega o cartaz do show da gente, aí tem um monte de patrocinador, sabe? Você sabe camisa de time pequeno? Sim. Que é um monte de patrocinador pra pagar o time Zezinho da todinho. Goiaba. Tá ligado? Toninho da Cocada. E aí você pega um time europeu, é um patrocínio só aqui, só um aqui. Nem pode colocar mais, é só um. Já paga tudo. E eu falo isso sem vergonha alguma, muito pelo contrário, cara, com muito orgulho. Então fui atrás dos pequenos empreendedores locais. Falei, mano, eu vou fazer um show e tal. Principalmente aqueles que já gostam das minhas músicas. Eu falei, cara, vou fazer um show, teatro de arena, quer apoiar não, tal. Bota um valor super acessível pro cara apoiar. Então eu usei dessa estratégia. Então a gente conseguiu fazer um show com os empreendedores locais apoiando o show. Isso dá trabalho, né? Conseguir esses apoiadores já dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Aí depois você tem o recurso, aí já tem trabalho de montar, estruturar. Exatamente. Aí você isso. tem que pensar, além do show em si, ensaiar tudo ali, aqueles dias de ensaio, tudo aquele ali. Divulgação, tem que vender divulgação, também. tudo e tal. E ainda tem que falar com o empreendedor, tá, não sei o quê, e cobrar, e vai não sei o quê, e vai lá. E o cara que se compromete Eu fiz, ainda tive que fazer, o cara vai lá, faz uma publi lá, grava um vídeo lá, então fui empresa de internet, fiz lá, gravei vídeo, fiz uma publizinha lá, enfim. Eu não sou um influenciador, um blogueiro, não, mas eu me desafiei, falei, cara, é isso, eu posso cooperar com ele pode cooperar comigo, e aí a gente consegue abençoar um ao outro e fazer um evento como esse. E agora a segunda pergunta que você falou sobre o secular e o profano, né? A gente costuma dar essa dualidade aí, enfim. Cada igreja trata isso particularmente, né? A maioria das igrejas em si ainda tem essa divisão entre o secular. Parece que depois da porta da igreja tudo é secular e dali para dentro, ou então vamos fazer o seguinte, essa caneca é linda, mas eu vou botar o rótulo dela gospel, porque aí ela começa a fazer sentido. Então as pessoas começam a rotular as coisas. É claro que eu falo isso debaixo de muito respeito às denominações que pensam dessa forma, inclusive no meu contexto também, mas é importante pensar na seguinte forma, o que é bom? O que é bom de fato, o que edifica, o que tem algo bom. Esse é o ponto. Não é sobre ter um rótulo gospel. Tem muita coisa no gospel que eu não escuto. Tem muita coisa no gospel que não faz sentido, cara. Show de bola. Não faz sentido a gente... Porque, primeiro, tem músicas no gospel, infelizmente, tá? Então eu falo isso aqui. Porque tem música no gospel, tem músicas com teor vingativo. Fala, cara, Deus não tá na vingança, então... Essa é a minha visão. Não nessa vingança que eu falo aqui com relação à pessoa. Então... Vou até cantar uma música, ele falou nisso aí, rapaz. Uma vez, tava lá o cara indignado com todo mundo na igreja, né? Aí ele fez uma música. Disse, pastor, fiz uma música aqui, eu queria que o senhor me desse a chance aí de cantar essa música aqui pra todo mundo. E ele foi lá e cantou. Jesus morreu na cruz para perdoar nossos pecados. Judas o traiu porque era caba safado. Caba safado, caba safado. E o irmão, caba safado, caba safado. Ele, e o pastor, caba safado. Ele que usou a música ali para esculhambar todo mundo por indignação. Que é muitas vezes que as pessoas têm essa expressão também, como você falou. A música ela expressa uma mensagem. E ao mesmo tempo, assim, ela pode também afundar o espírito humano, né? Afundar as crises, afundar a pessoa para uma potencial mágoa. Mas eu queria pedir uma deixa aqui, até pelo nosso tempo, você cantar mais uma canção e no finalzinho já encerrar, que a gente tá indo para os nossos instantes finais. Pedir mais uma canção aqui e no final do final, a gente já encerra aqui com mais uma canção do Cássio. Vamos lá, vou cantar Amém, né? Cheguei, você tava cantando aqui Amém. Eita, essa é bonita, vamos ver.
Amém. Nossa esperança é crer no amor. Amém. O que nos traz paz é saber que um dia ele virá e ele enxugará toda lágrima que cai do rosto no chão. Sobre o novo chão não haverá mais choro. Amém. Nossa missão é espalhar o amor. Dividir o pão até que um dia ele virá e ele enxugará toda lágrima que cai do rosto no chão. Sobre o novo chão não haverá mais choro. Como diz o verso daquela canção, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Sim, ele vem, esperança e vida eterna. Se ele tem paz, amor, bondade, misericórdia, graça, misericórdia, graça pra sempre, amém. E em breve virá o nosso rei, amém. E em breve virá o nosso rei, amém. E em breve virá. Amém. Meu rapaz! É do Nordeste, meu amigo. Isso aqui não é de São Paulo nem dos Estados Unidos, não, caramba. Isso aqui é daqui, caramba. As Alagoas para o mundo. Cássio, agora, futuro, o que você pensa? Perspectiva de futuro. Todos nós pensamos assim, a gente vive um dia, vive outro dia, mas a gente tem que sempre estar projetando o nosso futuro, né? E, como eu falei, nesse podcast a gente fala muito com os pequenos empreendedores e a turma... sempre o pequeno empreendedor, para sobreviver, tem que pensar pelo menos 1, 2, 3, 5 anos. Como é que é na música? Quanto tempo você está pensando à frente? Qual a sua perspectiva de futuro? Quais são os seus planos? O que vai acontecer daqui para frente? Cara, olhando assim pra frente, eu espero que essas canções cheguem ao maior número de pessoas possíveis, né? Esse é o nosso intuito, assim, fazendo com que mais pessoas conheçam a mensagem daquilo que a gente toca. E a gente tenta se preparar para isso. Entendendo o novo cenário musical também, entendendo os desafios daquele tempo também. Então, a gente quer produzir muito mais conteúdo. Eu cantei essa música agora, Amém. A gente gravou um clipe dela, não sei se o Carlos Jorge viu. Eu vi no YouTube. A gente gravou em Champreta, lá no Alto da Serra. Lá Vitor gravou? Vitor Freitas. Eita, grande Vitor. Beijo pra você, vamos trazer você aqui. Mas você tem quantas músicas? Você tem na cabeça quantas músicas autorais você tem? Olha, desse novo projeto, que eu chamo de meu, eu gravei, foram 8 singles, né? Uhum. E agora, tipo, terminou o show, agora eu já virei a chave, né? Terminou o show, produzi, né? Toda aquela... Tem um pós-show agora, que dura essa semana ainda. Sei. Mas na outra a gente já vira a chavinha pra começar a produção das músicas novas, né? E como eu falei, são produção tudo independente, então a gente já começa a pré-produção aí das músicas novas. O lance é fazer single hoje em dia, Isso. né? Ninguém porque, quer fazer álbum mais. porque na verdade é o seguinte, você pensa o seguinte, você vai gravar um álbum, 10 faixas, por exemplo. Os álbuns mais antigos tinham lá 15, 14 faixas. Mas você pega um álbum comum, 10 faixas, certo? Aí você lança tudo de uma vez. Tá, beleza. A galera vai passar ali um mês ali ouvindo aquele álbum, depois acabou. E quando você lança um single, você tem mais material para você trabalhar, clipes. Perfeito. Aí o que é que os caras dizem? Os especialistas dizem o seguinte, se você vai lançar um EP,
o EP são 5, 6 músicas no máximo, você lança 3 singles e as outras 3 vai estar dentro do álbum de forma inédita. Entendi. E aí geralmente você vai contando uma história que vai se intercalando entre os singles. Você tem ali um single que é linkado ao outro, que vai fazendo com que a pessoa... Por exemplo, falando de empreendedorismo, isso faz parte de um planejamento também musical. Exatamente, com certeza. Porque aí o cara vai pensando no lançar música como uma série, por exemplo. Cara, poxa, essa música foi muito legal, já tô ansioso pra próxima. Isso. E aí sai a próxima, cara, poxa, e agora ele vai falar o que na próxima? Entendeu? Então você pensa os singles... Interessante conhecer esse processo de produção, cara. Interessante. Você vai juntando... Economia criativa, né? Isso se chama. Move receita, move renda, estrutura, que você aluga o cara do staff, aluga o cara do som, o cara Exatamente. E contar a história por singles eu achei muito bacana, porque você... se você não conhece o ramo da música, você acaba sendo envolvido por isso. Tipo, eu sou envolvido por isso sem saber. E realmente, você falando, eu comecei a pensar que eu vejo que os músicos vão fazendo isso mesmo. Vão lançando uns singles e vão abrindo até chegar num final e dizer, pronto, tá pronto o projeto inteiro e isso aqui. E se contar que você... Por exemplo, a gente tá dentro aqui de uma plataforma digital, né? Uhum. A gente tá aqui numa plataforma digital. O digital hoje favorece aquela pessoa que tá ali de forma ativa lançando material. Então, na música, não tem outra, cara. Você não tem uma opção. Eu acho que eu vou lançar assim. Não. Por exemplo, eu não consigo, porque eu não tenho o financeiro para isso. Uhum. Mas, por exemplo, os caras dão até uma... você tem que lançar música de 30 dias no máximo, de 60 em 60 dias, para se manter ativa dentro da plataforma digital. Porque hoje a música não tá mais no CD, a música tá no Deezer, tá no Spotify, tá ali nas plataformas de streaming de música. Só um amigo meu chamado Tenildo, que ele tem um tocador de disco em casa. Eu fico viajando, ele fica pedindo pra eu comprar disco nos cantos e, cara, eu vou arrumar onde eu vou arrumar um vinil, não sei onde é que é. Pessoal, estamos aqui com o nosso querido Cássio, que cara, participou. Olha, eu acho que dá pra tocar mais umas 2 músicas. Não, tem que tocar mais uma agora e dá pra encerrar com outra ainda, porque eu tô aqui, sinceramente... A gente tem que fazer a parte racional do programa aqui, rapaz. Primeiramente, onde é que a gente encontra o Cássio Petronilo? E deixa uma mensagem também de esperança, amor, onde é que a gente pode lhe achar, irmão? Vamos lá. Já vou seguindo aqui. Nas redes sociais, né? Sempre Cássio Petronilo, pra me acompanhar por lá. Petronilo. Isso, Petronilo. Cássio Petronilo. O nome é estranho, mas é legal que você só acha eu. Assim. Exato, cara. É bacana, o meu nome é Erickson Henrique. Eu gosto por conta disso, que ninguém não tem outro. Aí, enfim. E nas plataformas digitais também, minhas músicas estão todas disponíveis no Deezer, no Spotify, tô tentando aqui entrar no Music Spotify também. Só colocar Cássio Petronilo e não esquece de seguir por lá, que isso é muito importante. Às vezes as pessoas ouvem, mas não seguem. Então... Cássio Petronilo, já vou aqui, já seguindo. Eu botei Cássio, apareceu Cássia ela, e aí você foi o terceiro já. Cássio Petronilo. É the best, o cara. Então, segui já aqui. Você pode me encontrar nessas plataformas. Você chegou, o Eterno, Você chegou, amém. foi a que eu cantei aqui primeiro. E cara, amém, essa música é sensacional. O Eterno, amém, sobre um amor. Isso. Enche-me, só música bacana. E aqui tem números bacanas, viu? Tipo, 9.517, 5.495. Eu acho que Você Chegou, que é a minha música mais ouvida. Né? Exatamente. Ela é sensacional, cara. Você chegou, é sensacional. Parabéns, irmão, pela Amém. sua dedicação, pela sua vocação, pela sua missão de amor, esperança e fé. Né? Levar as pessoas a esse estado de consciência, né? Que Deus é soberano, que Deus é bom, que assim, a nossa vida é fruto de um grande milagre. E você transpira e transpassa muito bem através da sua arte, canção e toda a sua vida, né? Porque a gente sente verdade, você tá fazendo isso por prazer, por vocação mesmo, tudo isso. E a gente realmente fica muito feliz. Vamos encerrar com música, então? Qual a música do encerramento agora? Vou fazer o Eterno, né? Que o Eita, Carlos Jorge citou aqui também. Eu vou cantar essa. Nossa, mas vai estragar o... Essa é a minha canção mais conhecida, assim, do repertório. As igrejas cantam muito ela. Aqui em Maceió. E fora do estado também. Vegel também canta lá, viu? Autor da vida, Criador do mundo, me deste vida, Tu és a porta da salvação.
desejado das nações, estrela da manhã. Não há outro igual a ti, só tu és santo, Deus poderoso. És meu Senhor que vive está, meu Redentor, o Rei dos Reis. Ele é eterno, Ele é eterno. Quem é este? Ele é o Rei da glória. Ele é eterno, Ele é eterno. Quem é este? Ele é o Rei da glória. Oh, oh, oh. O eterno. Meu Deus, que é isso? Cara, bicho incrível, velho. Eita, meu amigo. Incrível, olha só. Sensacional. É. Cássio, muito obrigado por você estar aqui com a gente, por ter contado a sua história. Com certeza essa história impactou aí mais pessoas ainda, mais do que você já vem trazendo com a música. A sua mensagem. Com a sua mensagem. Eu fico, assim, cara, você já tá na minha playlist aqui do Spotify agora também. E que Deus te abençoe, cara. Amém. Que você continue transformando aí a vida das pessoas com a sua arte, com a sua canção. E no próximo evento agora, conte comigo também, que eu quero ser uma das empresas que tá apoiando lá. Opa! A Conecta Automação, inclusive, no patrocínio da Conecta Automação, nós estamos fazendo aqui mais um episódio do Potência Podcast. E pode contar com a Conecta, porque vai ser um prazer muito grande ter minha empresa apoiando algo que vai levar o nome de Deus Show. pra Que frente. legal. Viu? Tamo junto. Pode. Quero agradecer Já aqui. sai com cheque assinado. já. Opa! Quero agradecer aqui o espaço de vocês. Tudo com muita excelência aqui, a produção, a galera aí. Quero agradecer de coração. E queria deixar essa mensagem aqui pra vocês que cada vez mais você possa... você que ainda não deu um espaço para o Senhor, deu um espaço para Deus, repense isso, abre o seu coração e permita que as mensagens do Senhor que Ele tem para sua vida, ela possa alcançar a sua vida, seja através da arte ou de qualquer outra coisa, né? Comece agradecendo ao Senhor todas as manhãs e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a todo mundo que acompanha aqui o Potência Podcast. E um abração. Obrigado mesmo. Amém. E é isso, pessoal. O seu, meu, nosso Potência Cast encerra aqui. Tamo junto. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu.